Meus amados, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao canal Semeando a Palavra, com o teu irmão em Cristo, capelão Jonas Santos, não é? Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor ele nos concede de estar aqui falando a sua palavra e hoje meditando num texto, na palavra de Deus, no Salmo 119, a partir do versículo 9, não é? Com o tema aqui, o caminho perfeito de Deus. Vem. Queridos, gostaria de estar lendo aqui o Salmo 119, a partir do versículo 9, que diz assim, a palavra de Deus: Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. O versículo 11 diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Graças a Deus, não é? Que através deste salmo aqui nós vemos a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa, não é? Porque a palavra de Deus, ela é a bússola que leva o homem ao céu, não é? Ela é viva, ela é eficaz e é alimento para as nossas almas. E quando decidimos aqui caminhar nos nossos próprios caminhos, não é? Fica aí um pouco dificultoso, não é? Quando decidimos aqui trilhar caminhos com o nosso próprio entendimento, podemos até morrer espiritualmente. Veja o que diz no livro de Provérbios, no capítulo de número 16 e o versículo 25, a palavra de Deus, ela diz a seguinte expressão: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, é um perigo quando o homem, quando o ser humano, ele decide aqui, não é, trilhar seus próprios caminhos, nos seus próprios entendimentos aqui, desprezando os conselhos aqui, desprezando o perfeito caminho. Versículo parecido, idêntico com este versículo aqui ainda, no livro de Provérbios, no capítulo 14, o versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, não é? São versículos aqui idênticos. E vejamos o que o salmista, ele fala no versículo de número 11 do Salmo 119, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Observe que o salmista, ele nos ensina aqui, não é verdade, que escondendo a palavra no coração, ou seja, aplicando a palavra de Deus em nossas vidas aqui, trilharemos aqui caminhos retos e evitaremos de errar, não é, de pecar contra Deus. No versículo 2 ele diz: bem-aventurado os que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração, porque perfeito é o caminho de Deus. No Salmo 18, versículo de número 30, eu gostaria de estar lendo este versículo aqui, não é? Porque perfeito é o caminho de Deus para as nossas vidas e bem-aventurado são aqueles que procuram trilhar, não é? Os caminhos do Senhor, buscando a Deus aqui de todo o seu coração. Conserva a sua alma e vive bem no seu caminhar, no seu labutar. Observe o que diz o Salmo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é um escudo para todos os que neles confiam. Observe que a palavra de Deus, ela vai dizer que o caminho de Deus, ele é perfeito e a palavra do Senhor, ela é aprovada, não é? E é também um escudo, ou seja, ela é proteção, não é? Para aqueles aqui que a buscam, não é? Que procuram aqui se envolver, conhecer, aprender nos caminhos perfeitos do Senhor através da sua palavra. O caminho de Deus é um caminho reto. Observe que no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28 e o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor:
E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servirem. Não é? Observem aqui a promessa, não é? As bênçãos que serão lançadas aqui no Monte Gerizim, mas o Senhor, não é? Ele aconselha aqui o seu servo a não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer nos caminhos do Senhor, não é? Nos seus átrios aqui, obedecendo os seus mandamentos aqui, porque perfeito é e reto é o caminho do Senhor, não é? Quando o homem, ele decide aqui, não é verdade, fazer algumas arrudeios, não é? Se desviar dos caminhos do Senhor, fica perigoso, porque até a proteção de Deus aqui sobre a vida deste, aleluia, da pessoa, melhor dizendo, que procura trilhar os seus próprios caminhos, andar nos seus próprios entendimentos, ele fica vulnerável aqui, não é? Porque o caminho de Deus, ele nos conduz à vida. No livro de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 7 e o versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, não é? Infelizmente aí tem muitas pessoas aí vivendo ao seu bel prazer, vivendo aí caminhos distantes de Deus aí, procurando agora um caminho largo, um caminho de facilidade aí, não é verdade? E o escritor aqui, não é? Mateus aqui, escrevendo aqui o Evangelho no capítulo 7, o versículo 13, não é? Ele diz que os caminhos de Deus nos levam à vida, mas os caminhos de Deus são caminhos estreitos, não é? Porque não é de todo jeito, não é? Que devemos andar aqui na presença de Deus, não é? Deus tem os seus caminhos perfeitos e quer que nós os seguíamos para que nós possamos, não é? Ter vida eterna para com Deus. E o salmista, voltando lá para o Salmo 119, ao qual nós estávamos aqui meditando, lendo, e tivemos aqui como texto aqui base, não é? Para este comentário neste vídeo, no versículo 30 do Salmo 119, o salmista aqui, veja o que o salmista ele diz: escolhi o caminho da verdade, propôs-me, melhor dizendo, seguir os teus juízos. Eu gostaria de estar aqui repetindo este versículo, Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos, não é? O salmista estava dizendo aqui, em outras palavras, eu agora, Senhor, propus-me te obedecer, observar os teus juízos, não é? Eu escolhi aqui o caminho da verdade, obedecer a tua palavra, não é? Graças a Deus, não é? Porque Deus é um Deus que é justo e é misericordioso, é um Deus de oportunidades, mas se tem uma coisa que Deus ele respeita no homem, é o livre-arbítrio, e Deus ele permite que o homem ele escolha o caminho que deve seguir, ou seja, que queira seguir, não é? Porque o Senhor em sua palavra ele diz: eis que ponho entre vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho de morte. Porém, não é? O Senhor ele também nos alerta dizendo: escolha o de vida para que viva, porque perfeito é o caminho de Deus. O salmista, ele vai dizer que os caminhos de Deus, ele traz alegria para os nossos corações. Ainda no Salmo 119 e o versículo 32, diz assim as palavras do salmista, não é? Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração, não é? Glória a Deus para todo sempre. Os caminhos de Deus ele traz a alegria,
não é, aos nossos corações, e os caminhos de Deus, ele nos livra, melhor dizendo, das ilusões deste mundo. Ainda no versículo 37, ele diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então, o caminho de Deus é um caminho, não é, que nos livra aqui das ilusões, das vaidades aqui, daquilo que atrai os nossos olhares, nos fazendo afastar-nos dos caminhos do Senhor, não é? Porque perfeito é o caminho de Deus, e o Senhor, o desejo do coração de Deus é que o homem, não é, ele venha arrepender-se aqui dos seus maus caminhos e venha trilhar um caminho aqui de paz, de salvação, um caminho perfeito e de comunhão com Deus, para que este, não é, ele viva eternamente com Deus quando partir daqui, não é, para a eternidade. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que há caminho, não é, que ao homem parece perfeito, mas o seu final são caminhos de morte, não é? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E não esqueça, o caminho de Deus é caminho perfeito, o caminho de Deus é perfeito e quer, e o Senhor, ele deseja, não é, que nós venhamos a trilhar um caminho de perfeição junto com a sua presença através do seu Santo Espírito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz.